Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o pastor Agenor, estou aqui dentro do monte, aqui no Vale do Monte da Quentinha, e olhando essas árvores aqui, eu trouxe uma reflexões para a minha vida e quero compartilhar com os irmãos. Quando nós olhamos essas árvores aqui, ó, olha aqui essas árvores. Vou já virar a câmera para que ela capite melhor as árvores aqui. Não dá. Eu sei que dava, mas não dá. Eu queria virar a câmera para estar mostrando para vocês, mas eu quero que vocês olhem aqui, ó, essas árvores, tá vendo? Essas árvores que tem aqui dentro desse monte. Quando você olha assim, tem muitas árvores diferentes, uma totalmente diferente da outra. Aqui eu estou em um solo, pisando em um solo que, dentro do conhecimento que eu tenho, eu não conheço que solo é esse que eu estou pisando, não tenho uma identificação de qual solo que dentro da geologia, o geólogo qualquer geólogo que chegar nesse lugar, vai identificar esse tipo de solo aqui. Quando eu estou mostrando para vocês esse tipo de solo e falo que eu não sei que solo que eu estou pisando, que tipo de solo é esse, mostrando essas árvores, a qual nós estamos vendo aqui por intermédio de vídeo, ou intermédio do contato direto com as árvores, dentro de um estudo, dentro da dendrologia, que é o estudo que identifica as árvores botânicos, a gente o, a, consegue identificar uma por uma, porque todas as árvores elas têm um nome, todas as árvores têm uma raiz, todas as árvores têm uma identificação. O dendrologista ele consegue identificar que espécie de árvores são essas. Por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Assim mesmo é a palavra de Deus. Eu levo sempre para o lado espiritual, pego a natureza e levo para o lado espiritual para que as pessoas entendam a importância de ter o conhecimento. Um adredologista chega aqui e ele conhece, ele identifica cada árvore dessa. Por quê? Porque ele estudou a respeito de todas as árvores que se encontram aqui. Ele estudou, ele consegue identificar tudo. O geólogo, dentro da nossa Constituição brasileira, nós temos aí 13 tipos de solo, mas há muito tipo de solo. Em média, 260 tipos de solos diferentes. Então, a importância do estudo, eu quero falar para você a importância do estudo, a importância de estudar, a importância de você ter uma identificação, saber o que você está fazendo. E eu sou leigo aqui no meio dessas árvores aqui, por mais que eu sou nordestino, eu consigo identificar algumas árvores eu consigo identificar, mas não consigo identificar a maioria delas, ou seja, da grande maioria, dentro de várias milhares de árvores que tem aqui dentro, eu consigo identificar 3, 4 árvores, mas todas têm uma identificação, todas têm um nome. Mas se eu não estudei a respeito disso, como que eu vou saber? Eu vou ficar leigo. Mesmo assim é a palavra de Deus, mesmo assim as escrituras, você que é cristão, você que é pastor, você que é líder, você que é membro, você que não tem diferença, o conhecimento é para todos nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, ter o conhecimento das escrituras, porque só através das escrituras nós podemos saber quem é Deus. Porque Deus do católico, Deus do espírita, Deus do budista, Deus das pessoas que não têm o conhecimento e relacionamento, é um Deus que nós criamos.
um Deus criado. Se você perguntar para eles, para qualquer pessoa que assim, vai perguntar, fazer uma pergunta se Deus existe, vai dizer que existe. Vai dizer que existe. Mas quando a gente entendemos que o Deus que nós temos relacionamento, o Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que fez o homem para a sua glória, que tudo coopera para o bem da glória dele. Esse Deus é um Deus diferente, é um Deus que não existe, é um Deus que é. É diferente de existir. Existir é aquilo que foi criado. É pressuposto de matéria e pode acabar. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos relacionamento e conhecimento, é um Deus que é. Quando nós não estudamos, não nos aproximamos de Deus pela palavra dele, nós não temos conhecimento. Porque Deus ele se revela por meio da obra da natureza. Aqui está a revelação de Deus. Ele se revela pela palavra dele e se revela pelo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É os 3 livros da revelação de Deus aqui na terra para o ser humano. Mas a gente precisa entender uma coisa: nós só podemos saber quem é Deus, sentir Ele, a vontade dEle, para andar em obediência através do conhecimento da palavra, de ler as Escrituras, de ter um entendimento das Escrituras. Mas se eu não tiver o entendimento das Escrituras, deixar as Escrituras para depois, sempre para depois, e nunca ler, nunca ter uma aproximação das Escrituras, quando eu me aproximo das Escrituras de Deus, ela me aproxima de Deus e me aproxima do céu. Quando eu me afasto das Escrituras, a minha proximidade é o pecado, é se afastar de Deus. Então, a importância de eu e você ter o conhecimento, buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento da palavra de Deus, essa é a importância, essa é a maior importância, porque assim, eu costumo dizer sempre, quando a gente não conhece, a gente vai pegar alguma rodovia ou rua, a gente precisa de GPS, a gente precisa de placa de sinalizações, a gente vai induzido por alguma informação. Mas quando a gente conhece o caminho, quando a gente já sabe onde é o caminho, a gente não precisa do GPS, a gente não precisa de placa de informações, porque nós sabemos o caminho. Mesmo assim, a palavra de Deus, como eu fiz a comparação dessas árvores aqui, que eu sou leigo e não consigo identificar porque não estudei, mesmo assim a palavra de Deus, se eu não estudar, se eu não tiver uma aproximação com a palavra, eu vou continuar sendo um leigo. Eu vou continuar sendo uma pessoa que não tem informação e vou engolir tudo aquilo que as pessoas me der mastigado, porque é uma comida que já foi mastigada. Então, a importância de nós se aproximar de Deus pela sua palavra é muito importante. Quando o salmista Davi disse que a palavra no Salmo 119, verso de número 105, que a palavra é lâmpada para os pés, é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho, Davi estava nos dizendo que nós temos que andar à luz da palavra de Deus. Nós temos que andar. Jesus disse: aqueles que me amam é o que guarda o meu mandamento e será amado de mim e do meu Pai. João 14, 21. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é a estrutura de uma igreja, ela é a estrutura do crente. Sem a palavra de Deus, nós vivemos sem direção, gente. Nós vivemos sem saber quem é Deus. O Deus que nós sabemos é um Deus que nós criamos, um Deus que dá promessa, um Deus que faz o milagre. E não é só isso que Deus é para nós. A gente tem que entender qual é a nossa posição diante de Deus, porque nós somos filho. Jesus nos fez filho de Deus pelo sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, busque, o conselho que eu te dou é esse: busque a palavra, busque informação. Hoje nós temos muitas ferramentas que nós possamos usar na internet ao nosso favor, para o bem, para o conhecimento.
Quando você tem conhecimento, eu costumo dizer, quando você tem um conhecimento, você não cai no risco do engano, você não cai no risco de muitos trapaceiros, hereges que tem acontecido aí hoje diante do meio do povo. Então a intenção muitas das vezes não é te valorizar, valorizar aquilo que Jesus valorizou, valorizar a alma, é valorizar o que você tem, o que você é, e não é isso, não é isso. O valor é aquilo que você é, você não precisa ter nada para Deus. Eu e você só precisamos ter caráter, só precisamos ter uma identidade de Cristo nas nossas vidas. E para ter essa identidade de Cristo, nós só temos por meio das Escrituras. Não tem outro meio, só não ser das Escrituras. Então eu convido você, estude a palavra de Deus, pastores, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, é necessário que a gente tenha esse contato, esse entendimento que a Bíblia é o único manual que Deus deixou para a humanidade na Terra. É o único manual de Deus para a humanidade. O pecado, o pecado nos afasta, nos deixa cego, nos distancia de Deus. Mas as Escrituras nos purifica. Porque lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, gera fé em mim. A palavra de Deus vai nos mostrar que ela transforma, que ela é uma palavra transformadora. Ela nos transforma, ela nos faz uma nova criatura pela regeneração. Então é necessário que a gente busque esse entendimento. É necessário que a gente busque o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olhamos para a Bíblia, muitas das vezes a gente quer buscar o milagre, quer alcançar o milagre. O milagre é bom, o milagre é bom. Viver o sobrenatural é ótimo. Mas quando você olha para a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo mesmo, ele diz em Mateus capítulo 24, 35, ele vai dizer, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque as palavras dele é eterna. A palavra é eterna. A palavra é aquilo que é eterno. A palavra, ela serve, ela está dentro da fundação do mundo e vai até o final. A Bíblia, como está escrito lá em Timóteo, Paulo escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 16, Paulo está instruindo a Timóteo não sair, não deixar as Escrituras, e que a Escritura é toda inspirada para nossa, para efeito para nós, para nossa vida, ou seja, ela é apta, inspirada por Deus, desde Gênesis e Apocalipse, desde Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, que é o último versículo da Bíblia. Então a gente precisa ter esse relacionamento, a gente precisa ter esse entendimento do que as Escrituras nos traz, qual o benefício que as Escrituras de Deus nos traz. E se tem algo que nos ensina, é as Escrituras. O milagre é bom, como eu falei, mas o milagre é passageiro. Passageiro. Todos os milagres é passageiro. O próprio Jesus, acho que não teve ninguém na terra que fez mais milagre do que o próprio Senhor Jesus Cristo quando se fez carne. Então, quando ele começou, o ministério dele começou com sinais. Só que ele operou sinais porque haveria uma profecia de Isaías que ele abria os olhos do cego, quebrava os agrilhões, dava liberdade aos que estavam cativos. E quando Jesus vem, Jesus, para cumprir as profecias, ele vai operar milagre. Mas quando você olha para dentro das Escrituras, todos os milagres que Jesus fez, nenhum está mais aqui hoje. Todos foi passageiro, todos foi temporário. Por exemplo, um dos milagres que a gente olha assim e entende que foi um milagre muito forte, tanto para nós hoje nas Escrituras como para os judeus naquele tempo, é o milagre em Betânia, João 11, a ressurreição de Lázaro. Só que quando Jesus ressuscita Lázaro,
É depois de 4 dias que Lázaro está morto. Só que depois Lázaro morreu de novo. Lázaro não está vivo até hoje. Está vivo na glória, alcançou a vida eterna. É diferente, mas fisicamente ele não está vivo até hoje. Para mostrar que todos os milagres é temporário, mas a palavra é eterna. Então, quando dê valor à palavra de Deus. Tenha intimidade. O maior beneficiado é você, é eu. Nós somos o maior beneficiado. A Bíblia vai nos dizer, Paulo escreveu na Romana, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Quando nós olhamos a Bíblia, o salmista Davi, ele, no Salmo 119, 11, ele vai dizer, no verso, ele vai dizer que guardou a palavra de Deus dentro do coração dele para não pecar. Então, o guardar a palavra nos afasta do pecado e nos traz a santificação. Quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo de número 7, versículo 24, o Senhor Jesus faz uma comparação com 2 construtores, 2 casas, mas ele diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra e o pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Vindo o vento, a chuva, bateu com ímpeto, com força naquela casa. E ela continuou em pé, continuou intacta. Aí ele vai dizer, aqueles que ouvem a minha palavra e não pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a casa na areia, vindo a chuva e o vento bateu contra aquela casa e foi grande a ruína daquela casa, ou seja, foi destruída. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Que a prática da palavra não é só ouvir, é praticar. A prática da palavra de Deus nos traz estrutura. É a estrutura que nos faz manter de pé. É a estrutura, o conhecimento da palavra. Quando você tem o conhecimento da palavra, vem vento, vem acusação, vem afronta. Você sabe que, aí você vai entender que é necessário passar por isso e que todos os homens de Deus passou. Então, quando você tem uma estrutura dessa, você não deixa de cultuar porque alguém te feriu no seu sentimento. Porque você sabe que dentro da caminhada, da obra, vem ferimento, vem dor, vem luta, vem choro, vem desânimo, vem desespero. Só não pode ter desistência. Quando você não desiste, Deus te fortalece. Mas a luta vem. Quando você tem conhecimento da palavra, você não vai ser lançado fora. Você tem estrutura, você bate o vento, mas você permanece ali firme. Vem as acusações, permanece ali firme, porque seu alvo não é a terra, é o céu. E a palavra não te aponta para a terra, te aponta para o céu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu vou estar colocando esse vídeo lá no meu canal do YouTube. Está colocando no meu canal do YouTube. Se você quiser deixar algum pedido de oração, eu gosto muito de vir para o monte, pedir de oração por família. Estou em propósito de oração, estou orando por pessoas que estão afastadas da comunhão com Cristo Jesus, que seja de onde for, do mundo inteiro, eu estou orando, estou em propósito de oração, fiz um propósito de oração de 7 dias de jejum por essas pessoas. E eu creio que Deus está operando. Eu não preciso conhecer, mas eu sei que Deus opera. E estou em propósito de oração pelas famílias, porque ultimamente o alvo de Satanás é destruir as famílias. Tem atacado pai, mãe, filhos dentro das famílias, tem desestruturado. Hoje nós temos um número muito grande, gente, muito grande de divórcio, até mesmo no meio de cristãos. Porque Satanás não está brincando nesses últimos tempos. E é necessário a gente estar orando, a gente estar dando as mãos, pensando em vida, pensando em estrutura familiar. Então eu estou orando, estou em propósito e estarei
em propósito, eu vou sair de férias, estarei mais em propósito, em coração e jejum aqui nesse monte. Eu sei que Deus vai fazer algo na vida de pessoa. Então, se puder, deixa seu nome lá, deixa seu pedido. E quiser fazer alguma pergunta, seja ela qual for a área que você quiser fazer uma pergunta, eu estarei respondendo, tá bom? Eu sou pastor ali da Igreja Assembleia de Deus Livre para Adorar. Junto comigo está lá o pastor Joaquim e o pastor Wellington. Somos ali da Avenida Almiro Sena Ramos, número 654, bairro Taboão, Diadema, tá bom? Se você quiser ir lá fazer uma visita, o nosso culto é domingo às 18 horas, quinta-feira às 19h30. Nós temos doutrina, ensino da palavra. Se você puder ir, quiser ir, é uma honra lá. Nós abrimos para pergunta, para a pessoa fazer qualquer tipo de pergunta, tirar suas dúvidas. Que é assim que a gente entende o ensino da palavra, tirando dúvida. Se você quiser ir lá, fica à vontade. Nosso culto de ensino é de terça-feira às 19h30. Nós temos também a escola dominical. Você está vendo que eu estou batendo aqui, os mosquitos pernilongos estão me atacando. Quando nós temos também a escola dominical, é domingo às 8h30 da manhã, nós começamos a nossa escola dominical, tá bom? Será bem-vindo em nome de Jesus. Vocês é o nosso convidado, para a glória de Deus. E entenda assim, como eu mostrei que dentro daqui dessas árvores todinha, eu não tenho conhecimento nenhum, porque não estudei. Falei do solo, que não tenho conhecimento de qual solo que eu estou pisado, porque não estudei. Mesmo assim, a palavra de Deus, se a gente não estudar, se a gente não examinar, se a gente não buscar o conhecimento, jamais nós saberemos quem é o nosso Deus e o nosso lugar diante do reino dele. Bom, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus, a misericórdia, o amor dele alcance você, sua casa, sua família e também a sua parentela, em nome de Jesus. Amém.